Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. O prefeito de Teutônia, Celso Luiz Fornec, reuniu a imprensa regional em um café na manhã de ontem, terça-feira, dia 30, para apresentar um balanço de sua gestão que se iniciou em 2021. E hoje eu recebo no espaço de entrevista. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, JD, bom dia, ouvintes. É sempre um privilégio poder estar conversando com a nossa comunidade. Com certeza. E ontem tivemos, então, esse café onde o senhor apresentou para a imprensa regional, né? O seu trabalho até aqui já do plano de governo que iniciou lá em 2021. Conta um pouco para nós aí como é que foi essa apresentação. Exatamente. A gente tem o hábito de trabalhar muito e muitas vezes falar pouco sobre o que a gente está fazendo. É uma característica da gente, né? E as pessoas sempre diziam, vocês têm que mostrar mais o que vocês estão fazendo. Por exemplo, se hoje desde 2021 até hoje, nós pavimentamos com recap, com asfalto novo, com PAVS, 18,8 quilômetros de estradas, né? Tanto na parte urbana quanto na parte interior. Nós investimos nisto 23 milhões, né? Desses, 15 milhões são provenientes do financiamento que o governo anterior tinha feito, mas que não conseguiu fazer as obras e nós tivemos que fazer. Quando você pega 15 milhões e faz um asfalto, isso passa muito de 15, porque a máquina vai romper cano, vai estourar cano d'água, você tem que estar lá refazendo. Então, em cima disso nós temos ali, então, 8 milhões que seriam de recurso próprio, né? Aí depois nós podemos falar desse valor que foi agregado da parceria com a Estrela, 1.250.000, e do Estado. Então nós gastamos dos nossos cofres, só em obras de pavimentação, 6,5 milhões. Então assim, é um recurso muito grande que a gente destinou, porque a gente tem obras, saúde, educação, tudo custa caro. E tudo gira em torno, nós fomos ontem até, um repórter nos perguntou, nós estamos girando em torno dos 7 milhões para cada secretaria ao longo desse tempo. Isso são recursos livres que a gente tem que arrecadar e economizar. Hoje nós devemos ter o índice da folha de pagamento mais baixo do Vale do Taquari. Hoje nós estamos com 42,36% da nossa arrecadação é paga em folha, né? Já chegamos a mais, mas nós fizemos cortes na carne, nós fomos economizando. Então, nos custou muito em determinada época a parceria com a Univates para nós termos médico. Quando nós assumimos, a comunidade tem que entender isso. Nós assumimos durante um período de pandemia. Isso era uma loucura, os hospitais superlotados, precisando de recursos, nossos postos superlotados, e a gente não tinha médico. Nós chegamos a oferecer R$150 hora médico pediatra, nós não achamos, porque os grandes centros pagavam mais. Era um valor muito exagerado. Então, a gente gastou muito nesse período com essas situações. Nós compramos oxigênio para ajudar o hospital, que o hospital também estava superlotado. Então eles podiam dispensar as pessoas antes, mandar para casa, e as nossas enfermeiras iam na casa das pessoas e trocavam o gás, controlava, o oxigênio, controlava o oxigênio, tudo. Fazíamos curativos nas casas, então tudo isso é um custo grande. Então, assumimos dentro dessa desordem social, que foi até metade de 2022. Não deu para fazer nada nesse período. Nós tínhamos que manter a casa em ordem. Graças a esse empenho, nós temos hoje, inclusive nós apresentamos ontem, nós temos o selo
selo prata em transparência das contas relacionadas à Covid, né? Então, assim, em relação à Covid, então nós conseguimos nota 10 no gasto da Covid. Então a gente tudo prestou contas, fez certinho, de forma cautelosa, nós não poderíamos nos precipitar. Entramos bem no começo naquela licitação da Grampal para comprar vacinas que o Estado não tinha, e nós iríamos comprar vacinas para vacinar nossa população. Depois o Estado conseguiu resolver, o Estado Brasil conseguiu resolver e nos fornecer essas vacinas, né? Então são tudo custos que a gente tem. Por exemplo, depois eu vou falar disso. Nós fizemos, nesses 3 anos, 155 mil vacinas. E nós estamos ainda abaixo do que nós gostaríamos. Porque, em função da pandemia, toda a polêmica que se gerou na pandemia, muitas pessoas começaram a ficar com receio de se vacinar. E vacinas básicas, como a poliomielite, nós tivemos no Brasil o risco da poliomielite voltar, porque as pessoas não se vacinavam com medo. Então, assim, foi muito negativo esta fase dentro do próprio governo. Podemos começar a trabalhar em 2022. 2022 nós estávamos afundados numa seca de arrebentar, né? E aí nós tivemos esse corte do ICM, de cima a baixo, nos deixou totalmente, né? Nós perdemos naquele ano 9 milhões da nossa arrecadação com esse corte de ICM, que foi em julho. Uma hora para outra o governo federal resolveu reduzir. É bom, todos nós gostamos, mas nenhum município está preparado. Então reduziu muito o nosso investimento. Depois nós tivemos a tal da polêmica do financiamento. Também não conseguimos, né? Então, foi coisa muito travada. O nosso governo foi muito travado por essa situação. E agora 2023 foi o ano das cheias, das catástrofes. Nós tivemos 5 catástrofes em Teutônia, começando no dia 16 de junho, depois em setembro, depois em novembro, depois em dezembro e agora em janeiro, esse temporal. Então, as pessoas às vezes não se dão conta, mas quando dá uma chuva tão intensa, os nossos acessos, as nossas estradas do interior são devastadas. Aí para você, nós temos muitos quilômetros de estrada no interior, né? Segundo dados da Secretaria, nós temos em torno de 150 quilômetros de estradas, se nós fizer todas as estradas. Isso tudo tem que ser feito, tudo tem que ser rodado. Então nós temos muito o que fazer. E aí a coisa não anda, a máquina não anda. Exatamente, até porque quando você faz, a gente comentou em entrevistas anteriores, quando tu vai lá para arrumar o acesso do agricultor, o acesso principal da estrada também, já vem outra chuva, tem que voltar lá de novo. Então isso acaba atrasando muita coisa, né? Tu comentaste, prefeito, sobre a estrela ali de 1,5 milhão, isso foi referente à obra que foi feita em parceria na linha 20? Na linha 20 nós fizemos 1,6 quilômetros em parceria com a Estrela e eu pessoalmente falo com muito orgulho, nós conseguimos sentar, conversar, dialogar e fazer uma parceria que depois foi oficializado no documento, né? Uhum. Mas estava tudo acertado, não precisou alterar nada, então a gente conseguiu fazer e atender a demanda dessa comunidade. Estrela pagou 1.250.000 e nós pagamos 1.250.000. Foi exatamente meio a meio, tudo certo, e a comunidade ganhou com isso. Exatamente. Então, eu sempre defendo, nós temos que ter parcerias. Nós não devemos competir com ninguém. Nós não podemos dividir, nós temos que somar. Então, com essas parcerias, toda a comunidade ganha. E o que nos interessa é que a comunidade ganhe, né? Perfeito. Agora falando, acho que a gente podia fazer um breve resumo falando por setores, se quiser começar pela saúde, eu não sei como é que está. Exatamente, não, está tudo certo. O cronograma aqui. Alguma coisa que, então eu vou seguindo pelos setores que eu tenho aqui. Pode ser. Quando nós assumimos, nós tínhamos o vídeo de monitoramento em Teutônia e por um acidente, um dos postes de vídeo de monitoramento foi derrubado e nós fomos lá ver que as câmeras que haviam sido instaladas estavam muito abaixo da qualidade que foi licitado. Então nós damos um prazo para a empresa trocar todas as câmeras pelas câmeras que estavam no projeto, ou nós iríamos romper. Uhum. E nós rompemos porque eles não aceitaram essa troca. Então nós fizemos uma nova licitação com novas câmeras. Hoje nós temos inclusive
a visão facial da pessoa, né? Então você consegue... Alguém está sentado dentro do carro e a polícia consegue enxergar. Nenhuma câmera foi decisão da prefeitura ou do secretário ou do prefeito a instalação. Todas foram indicadas pela Brigada Militar conforme a necessidade. Isto nos gerou um investimento de 1,5 milhão. Mas esse 1,5 milhão, com certeza absoluta, foi muito bem investido, porque o malandro, quando ele vem para uma cidade, ele olha como está a segurança. Se tem muita segurança, ele pega e vai embora, vai em outras. Tanto que os nossos índices são muito baixos em relação ao tamanho proporcional de outras cidades, né? Então, esse vídeo monitoramento, inclusive, foi um dos fatores que trouxe o 40º Batalhão para Teutônia, porque com um lamentável incidente, que assim mesmo aconteceu com o nosso promotor, que foi uma mancha triste para nosso município, toda a corporação da Polícia Militar veio a Teutônia, do Estado. E eles se impressionaram com a estrutura que Teutônia oferece para a Brigada. Importante, esse prédio foi construído com forças da comunidade, com a promotoria, com a juíza, né, com a prefeitura, com a comunidade. Então, todos se uniram para que a gente tivesse esse prédio e agora as câmeras. Depois nós vamos falar um pouco da saúde. Só para as pessoas saberem, nós fizemos em Teutônia, nesses 3 anos, mais de 5.000 procedimentos cirúrgicos. É muito, mas ainda a gente tem pessoas, porque nós tínhamos uma demanda muito forte represada. Com certeza, se você olhasse todos que depois foram vindo, eram mais de 1.000 pessoas, né? Só para a comunidade ter uma ideia, nos nossos postos de saúde. Nós fizemos consultas com clínico geral. 191.554 consultas. Isso dá 8 consultas por habitante, né? Nós fizemos consultas pediátricas, 27.000. Nós fizemos consultas com enfermagem, 24.500. Nós fizemos consultas com dentistas, que é uma grande preocupação que a gente tem, de prevenir sempre. Então, eu prefiro que a criança vá lá no dentista sem ter nada de dor, mas que ela vá ver, para que se houver qualquer coisa, dá para corrigir na hora. 16.000. Psicólogo, 8.800. Às vezes as pessoas, mas é um número alto. Será que é um número alto porque tem o especialista? Pode ser que, já que tem especialista, as pessoas vão lá e fazem a consulta. O que a gente quer, né? Prevenção. Ginecológico, 6.229. Consultas com psiquiatra, 4.000. E sessões de fonoaudiologia, 3.600. Quando nós assumimos o governo, da Aline e eu, nós tínhamos uma preocupação, sempre, 2 grandes preocupações. Que as pessoas voltassem a acreditar que político é honesto. Eu acho que isso nós conseguimos mostrar para a comunidade que é possível, sim. Você compra muitas brigas, mas é possível, sim. Pessoas escapam de ti. Ok, eu prefiro trabalhar com poucos, mas com honestos. Existe a outra questão que nós sempre trabalhamos muito, é com o bem-estar das pessoas. Nós temos que trabalhar com as pessoas. Então as pessoas, elas precisam estar sem dor. E elas precisam ter uma educação de qualidade. Então, isto é importante. E isso sempre foi uma defesa de ambos, não é? Que sempre estávamos falando. E nosso governo, juntamente com a Aline e comigo, nós conseguimos passar essa imagem de que as pessoas ainda são honestas e nós podemos acreditar que dá para fazer de forma correta. Sempre tem travas, mas dá para fazer e nós fizemos, mostramos. Em cirurgias eletivas, são cirurgias do dia a dia, né? De hérnia, né? Vascular, 1.772 cirurgias. Isso foram pagas por nós, né? Nós subsidiamos as cirurgias de urgência, que tem que ser feito na hora, e aí o SUS paga pouco, a gente complementa no hospital, 1.935. Através de emendas, nós fizemos 258 cirurgias. E cirurgias de pequeno porte, 1.284. Numa parceria com a Univates, nós contratamos um médico especialista em fazer cirurgias de pequeno porte.
Às vezes a pessoa tem uma verruga, né? E ela não dá importância. Mas se ela for retirada na hora certa, tira, elimina, ok. Então, para que as pessoas pudessem se prevenir, que a nossa preocupação no nosso governo sempre foi essa da prevenção. Assim como nós preferimos que a criança vá no dentista sem ter dor de dente, eu prefiro que a pessoa vá no médico sem dor, para uma consulta regular, prevenção, né? Então, ele faz essas pequenas cirurgias, inserções, manda para autópsia, 90% não dá nada, dá negativo. Ótimo, que coisa boa. Mas as 10% positivas que nos interessa, que a gente quer tratar antes que vire problema. Com todo esse trabalho na saúde que nós fizemos, nós conseguimos elevar, quem dá essa nota é o Ministério da Saúde, não é nós. Eles têm vários critérios. Quando nós assumimos, no primeiro quadrimestre de 2021, nossa pontuação era 6,6. No segundo quadrimestre já foi para 7,78. Depois, em 2022, 7,95. Segundo quadrimestre de 2022, 8,46. Em 2023, no primeiro quadrimestre, 9,1. E agora, no fim do ano, nós conseguimos o conceito de 9,52. Então, fala-se, no momento que você chega ao 8, você tem uma saúde excelente no município. A nossa meta é chegar a 9,7. Nós estamos trabalhando com isso, estamos trabalhando em cima disso. A gente não está preocupado em comparar. A gente está preocupado em oferecer o melhor para a nossa comunidade. E nós vamos lutar sempre por isso, né? Vai haver falhas? Vai. Vai haver erros no atendimento? Vai. Dói para a gente quando a gente ouve que uma pessoa não foi bem atendida no posto de saúde. Pela recepção, pelo médico, dói. Mas isso são casos à parte. A gente, assim que a gente sabe, a gente imediatamente entra em contato com a pessoa. O que houve? Às vezes você também tem que escutar o outro lado da história. Então, assim, é uma permanente preocupação que nós temos na Secretaria da Saúde, a qualidade do atendimento. Aí, quando nós falamos em educação, em Teutônia nós tínhamos, quando nós assumimos, tínhamos a grande angústia. Nós tínhamos 300 crianças na lista de espera para educação infantil. E nós nos comprometemos com a comunidade que nós íamos resolver esse problema dessas 300 vagas. Criamos no município 375 vagas. Mas hoje ainda tem crianças na lista de espera. Por isso, quando eu falo que nós atingimos 85% do nosso plano de governo, eu poderia dizer 100%, porque eu atendi as 300 vagas. Mas eu me angustio porque eu não consegui zerar. Talvez eu nunca consiga, então eu nunca vou chegar a 100% do plano de governo. Então eu prefiro deixar uma margem do que não falar 100% a verdade. Então, é uma preocupação que nós temos. Nós criamos essas vagas, nós compramos a Darcy Ribeiro, que era o SESI, transformamos a Escola de Educação Infantil, é um espaço grande, propício para ampliação, podemos no futuro ampliar. O problema da educação infantil sempre é assim, você precisa ver o local onde tem mais crianças. Hoje, a maioria das crianças na lista de espera são do bairro Canabaro. Então, hoje nós estamos lutando para conseguirmos uma escola para o bairro Canabaro. Estamos indo a Brasília semana que vem, já com essa demanda debaixo do braço. Temos sinais positivos que a gente possa conseguir esse valor. Não me importa se ele vem esse ano ou no fim desse ano e o outro governo tem que fazer. Ok, tranquilo. O que eu quis é que a população de Teutônia fosse bem atendida. Aí eu saio tranquilo, feliz que eu consegui fazer. Dá o pontapé inicial para trazer isso, exatamente. Na administração anterior, e era costume das administrações anteriores, comprar casas quando não atingiu 70% da educação. Foi comprada uma casa que nós reformamos. Nós gastamos nessa casa 700 e poucos mil reais. Foi caro, mas nós tínhamos a casa. Temos o patrimônio. O que nós vamos fazer? Então vamos aproveitar. No futuro, isso pode ser usado para uma outra coisa. Agora nós precisamos de essa escola, EMEI Cora Coralina, hoje tem vaga para educação infantil. Ela é onde? Ela é no Travessão. Travessão. O problema é que ela é muito fora do centro e muitas pessoas que não têm carro não têm como levar a criança para lá. A gente entende isso. Mas na emergência, até é uma válvula de escape, né, para que as pessoas possam ter suas crianças atendidas. Também nós ampliamos significativamente as vagas do turno inverso.
Eu acho que quem é professor e viveu a vida como professor tem o sonho de ter as crianças o dia inteiro na escola. Principalmente porque elas têm um aprendizado maior, elas são mais capacitadas, né? Aí depois elas podem usar essa capacitação para fazerem o seu trabalho, ter um rendimento maior, um salário melhor, uma qualidade de serviço melhor. Então, nós mais que dobramos o número de vagas na educação infantil, né? No turno inverso. Nós criamos, então, 151 vagas. Dessas, 80 foram na Leonel de Moura Brizola, que é o CEMEF, então a mais, porque nós ampliamos e reformamos e criamos uma estrutura melhor, e 71 no interior. Nós não vamos fechar a escola do interior. É uma preocupação que nós temos. Porque quando você fecha a escola, fecha a igreja, fecha o salão no interior, parte morre com isso. Porque não deixa de ser um centro de encontro da comunidade. Exatamente. Então é importante manter essa raiz. Então nós temos algumas escolas no interior com muito pouco aluno. Nós temos uma estrutura excelente na linha São Jacó. E lá nós fizemos uma parceria com a comunidade muito importante. A comunidade pediu que nós só tivéssemos 3 dias de turno inverso, para que as crianças ficassem 2 dias com a família, na roça, para cultivar essa ideia de que eles permaneçam no interior. Isso é importante. É uma concepção muito sábia desta comunidade. Nós, na linha Germano, nós tínhamos uma escola com 4 alunos. Não é viável. Como nós temos o sonho de ampliar, então as crianças próximas da linha Germano tem turno inverso lá. Então nós temos ali uma escola que atende as crianças no turno inverso. E na linha Clara nós abrimos também. Tudo são na base de 25, 26 crianças nos turnos inversos dessas escolas do interior, que chega aos 71. E o nosso foco então sempre foi ampliar. Então hoje o CEMEF está com a capacidade máxima, né? Então só construindo novo. É possível, existe um espaço onde nós poderíamos construir novo. Mas às vezes, financeiramente é bom você trazer todos os alunos para um ponto que é você tem um professor, tem uma estrutura, né? Mas pedagogicamente é bom se a gente consegue manter as crianças nas escolas onde elas estudam. Era um sonho meu que nós tivéssemos nas escolas, mas nós não temos espaço físico. Nós temos que entender se na educação infantil nós temos crianças a mais, que nós temos a capacidade de absorver, essas crianças vão crescer e vai chegar lá na escola do ensino fundamental também, superior. Então, temos essa preocupação. Na educação infantil ainda ampliamos uma escola do bairro Canabarro e ampliamos uma escola do Ales Guto. No ensino fundamental, ampliamos a escola Bento Gonçalves, da Boa Vista, até o 9º ano agora, era só até o 5º, e ampliamos a escola 24 de maio. São as escolas que a gente conseguiu ampliar com recursos próprios para que pudesse atender melhor as demandas. O nosso tempo é um pouco curto, mas ainda antes de finalizar, a gente falou já de segurança pública, falamos de educação, falamos de obras, falamos da saúde, mas um ponto importante é a agricultura, né? Exatamente. Na agricultura, nós também investimos 3 milhões e 400 com o pacote agrícola. Então, cada ano, mais ou menos 1.000 famílias são atendidas. Para quê? Para dar um suporte extra. Nós tivemos a crise da Languiru, que nos deixou muito preocupados, e nós nos colocamos à disposição, tanto da Languiru quanto dos agricultores, para nós darmos o suporte. Então, muitas vezes eles tinham, com a Languiru, um estilo de aviário, uma entrada, chega outra empresa, ela quer diferente. Então, a gente colocava à disposição, de forma subsidiada, as máquinas da prefeitura, para adequar esse aviário para que pudesse atender. Então, tudo isso não é calculado, né? Nós não calculamos, então nós vamos falar aí em 3.000 e poucas horas máquina que nós fornecemos para os agricultores, 2.500 cargas de saibro. Então, são volumes grandes. Às vezes a pessoa, mas eu pedi saibro e não consegui, mas todos estão pedindo, né? Então a gente vai atendendo na medida. A demanda é muito alta, né? Perfeito. E para concluir, só um minutinho, eu gostaria muito de reforçar dos prêmios que nós conquistamos, né? As contas aprovadas sem nenhuma ressalva no ano de 2021, 2022, 2023 com certeza também vão ser, e 2024 também
né? Principalmente pela transparência, nota 10 em transparência. Nós somos hoje a 14ª melhor cidade de se ver do Brasil, entre cidades com até 50 mil habitantes. Nós ganhamos esse prêmio, né, a nível nacional. Somos a 3ª cidade em excelência na mobilidade urbana. Isto pela Band Cidades, faz uma pesquisa com dados, eles pegam, de 10 mil a 100 mil habitantes. Nós conquistamos o selo ouro do Sebrae, graças a um trabalho muito concentrado, as meninas que trabalham na sala do empreendedor na prefeitura. O nosso sonho é que a empresa chegue e já consiga abrir 1 dia, 2 dias no máximo, com o seu CNPJ na mão. Também ganhamos o selo prata pelo Tribunal de Contas em transparência e o certificado de excelência nas contas públicas. E para nós isso é um grande orgulho. É uma prova de que o nosso trabalho está sendo feito com muita seriedade, muita transparência, com o que nós nos comprometemos quando nós fomos na rua, bater de porta em porta e pedir o voto das pessoas. Com toda certeza. Prefeito, obrigado por ter tirado um tempo, vir falar com a gente, apresentar para os nossos ouvintes, né, sobre todo esse trabalho já que se iniciou lá em 2021. E sinta-se à vontade aí, quando tiver mais novidades. Estaremos aí, só chamar. Certeza. E claro, com certeza, durante esse ano mais obras estarão sendo realizadas. Com toda certeza. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado, um abraço.